Então, boa noite, né? Antes eu dei, vocês não me ouviram. Boa noite, bem-vindos. Mais uma noite de estudo da Palavra de Deus. Eu tinha dito anteriormente que vocês podem fazer como foi semana passada, aqueles que estiveram participando, né? Vocês podem estar mandando comentários. Se tiver alguma questão, alguma pergunta, vocês podem fazer. Eu vou estar, em alguns momentos, tendo uma pausa para que as perguntas forem feitas, né? E se eu puder responder, é claro, eu vou estar respondendo. Hoje a Adriana está aqui me auxiliando nessa parte né, dando essa assistência nessa parte de recepção, de ter esse meu diálogo com vocês aí, né? Para que eu não fique muito disperso, porque às vezes fazendo estudo e tendo que estar controlando essa questão das perguntas e dos comentários, aí fica um pouco difícil, né? Mas ela está aí para me ajudar nessa parte, então a gente vai ter uma forma mais dinâmica hoje com o estudo. Deus abençoe a vida de vocês, tá? Graça, paz, misericórdia seja com a vida de cada um de vocês nessa noite. E vamos orar ao Senhor para a gente iniciar a nossa reflexão de hoje. Eu quero orar com você. Então, feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Pai, nós queremos te agradecer nessa noite por essa oportunidade rica que o Senhor nos dá de meditar na tua palavra, de aprender um pouco mais da tua palavra, ela que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então nós te pedimos que o teu Santo Espírito possa falar conosco, nos dirigir, nos edificar nessa noite, Pai, para que o teu nome seja glorificado e exaltado através das nossas vidas. Sustenta a tua igreja, continue cuidando de nós. Essa é a nossa oração, no nome santo de Jesus. Amém. Muito bem, nós estamos estudando a nossa declaração de fé, né? Aquilo que declaramos que cremos, como batistas, como servos de Deus, aquilo que cremos que a Bíblia ensina. E semana passada a gente estudou um pouco sobre a humanidade, né? Vimos um pouco do que sobre esse tema, né, que a Bíblia fala sobre a humanidade. Então nós vimos que a humanidade ela foi feita por um ato especial de Deus, né, e a humanidade foi criada à imagem e semelhança de Deus, e que ela foi também feita, né, constituída do pó da terra, né, a sua constituição, assim como nós lemos em Gênesis. Nós vimos que o Espírito de Deus habita, né, nas pessoas, e que quando elas morrem, o Espírito retorna para Deus. Né? Nós vimos que Deus ele criou o homem, a humanidade, para dominar, para cuidar da criação, para guardar a criação. Né? Deus deu essa tarefa para a humanidade. E nós vimos que essa criação de Deus, nós, seres humanos, nós somos criados para a glória de Deus. Somos criados para evidenciar o quanto Deus é bondoso, o quanto Deus é amoroso, o quanto Deus é sábio. Esse é o propósito, glorificar a Deus. E nós vimos que, ao glorificarmos a Deus, nós passamos a amar a Deus. Para que essa glorificação de Deus ocorra, né, é necessário que a gente ame a Deus, que nós conheçamos a Deus, né, que a gente busque estar em comunhão com Ele. Então, são meios para essa glorificação de Deus acontecer, né? Porque foi assim que Deus quis. E fazendo isso, a gente tem a condição de cumprir a vontade dele. Então, nós vimos que também o ser humano tem essa condição, essa capacidade de perceber o Criador, né? Então, nós temos intelecto para isso, Deus deu. Então, ainda que não tem uma revelação completa de Deus, que essa revelação a gente tem de ver por meio de Jesus, o ser humano ele tem a condição de, através da criação, entender que há um Criador. Né? Então, todos nós podemos ter essa percepção, mesmo sem uma revelação completa de Deus. E aí a gente pode tomar então a nossa decisão diante de Deus. Hoje, nós vamos estudar, vamos meditar um pouco, né, sobre o pecado. Né? Esse é um tema ácido,
tema difícil, complicado para se falar, né? Hoje em dia, nós vemos muitas igrejas que não falam sobre pecado, não citam nada sobre o tema. Hoje, se falar com alguém sobre pecado complicado, até entre nós irmãos, é um tempo um pouco ácido. Mas é necessário a gente falar, é importante a gente compreender a doutrina do pecado, o que a Bíblia fala sobre o pecado, o que ela ensina, né? E a gente compreender isso, né? Compreender isso é importante porque, ao compreendermos sobre o pecado, a gente vai entender a natureza de Deus. Então, a doutrina do pecado vai nos ajudar a compreender a doutrina de Deus, né? E aí a doutrina de Deus, a natureza de Deus é o quê? É perceber o quanto Deus é exaltado, o quanto Deus é puro, o quanto Deus é exigente, né? Então, percebendo a natureza de Deus, a gente, então, percebe quão pecadores nós somos. O que é o pecado de fato? Porque Deus ser puro, ser exaltado, ser exigente, significa que Ele vai requerer de nós a mesma coisa. E uma vez que a gente não consegue alcançar esse padrão de Deus, isso já constitui, então, pecado. Então, entender quem é Deus faz a gente entender um pouco do que é o pecado, né? Porque se Deus ele não fosse perfeito, como muitas pessoas podem achar, né? Se Deus não é perfeito, se Ele aceita qualquer atitude como certa, então a situação do ser humano não é tão séria assim, né? Vou pensar, bem, Deus aceita qualquer coisa que a gente fizer ou falar, né? Então a situação nossa não é tão séria diante disso. A gente vai entender que a situação nossa é séria diante de Deus, né? Por causa de quem é Deus. Então a doutrina do pecado vai nos ajudar a entender isso, né? Ela também vai nos ajudar a entender a nossa natureza, a natureza humana, né? Ou seja, quando a gente reflete sobre a natureza de Deus, a gente então vai entender que o ser humano ele vai ser julgado em comparação a Deus e não a outro ser humano. Porque às vezes a gente pode olhar para o outro e falar, mas fulano anda torto e eu estou bem, então estou tranquilo diante de Deus. Porque a gente olha para o outro, a gente acha que nós vamos ser julgados conforme a conduta do outro, mas não, nós vamos ser julgados conforme os padrões de Deus, conforme quem Deus é. Então aí a gente já tem que parar e pensar, opa, eu consigo ser santo o tempo todo, eu consigo ser puro o tempo todo, eu consigo ser bom o tempo todo, eu consigo ser como Deus o tempo todo, né? Então seria Deus. Vocês entendem? É sempre olhar para Deus, nunca para o outro. O nosso julgamento vai se basear nisso. Então, a doutrina do pecado nos ajuda a entender a nossa natureza, a natureza humana, né? E por nós sermos livres, né? Seres humanos livres, nós então somos responsáveis pelos nossos atos. E o que significa ser livre? Então, até isso na nossa mente, às vezes, a gente pensa de forma equivocada, né? Porque muita gente vai pensar em liberdade no sentido de escravidão no contexto que a gente conhece, né? Os escravos, né? O pessoal do continente africano que foi escravo há muito tempo, os índios que chegaram a ser escravos durante um tempo. Assim, quando a gente pensa nessa questão de escravidão, a gente está pensando nesse tipo de opressão. Só que a liberdade, né, questão de ser escravo e livre, né? Então a liberdade, ela consiste na nossa escolha, sem sermos coagidos, né? Sem ter uma determinação para aquilo que a gente vai escolher. Nossas escolhas não são baseadas em um determinismo, uma questão programada, assim como vamos pensar como o vento, que ele sempre sopra ou uma brisa, ou ele é forte, ele tem uma lei que rege ele, né? Uma lei natural que rege ele.
E nós, seres humanos, não temos, nós somos livres, né? Nós temos intelecto, a razão que Deus nos deu, e isso nos constitui livres. Então, uma vez que nós somos livres para escolher, para decidir, nós então somos responsáveis pelos nossos atos. E isso constitui a nossa natureza humana, né? Ter essa liberdade que Deus nos concedeu. Estudar a doutrina do pecado, eu estou fazendo só uma introdução, né, do nosso estudo. Estudar a doutrina do pecado também nos faz entender a doutrina da salvação. Então, nós entendemos sobre a salvação de forma mais profunda, né? Porque a gente entende qual que é o padrão que a gente tem que olhar, que é Deus, e a gente olha para quem somos nós, a nossa natureza. E aí a gente vê, né? Então, a gente, ao ver isso, a gente então passa a perceber a importância da salvação, né? Que ela não tem a ver com o meu comportamento, né? Não tem a ver com falta de conhecimento, né? Não tem a ver com educação, senão isso aí seria um bom exemplo, né? Um bom exemplo seria suficiente para que eu fosse salvo. Mas não é baseado nisso, né? Salvação não é baseada em meus méritos, né? Naquilo que eu faço. Então, eu tendo a consciência do que é o pecado em minha vida, do que é o pecado por si só, então eu tenho uma concepção, uma compreensão mais profunda da salvação que Deus nos dispõe, né? Quando eu entendo que eu, como ser humano, eu sou corrupto, sou rebelde, né? Eu sou incapaz de fazer o que é certo diante de Deus. Então eu sei que eu preciso de uma transformação profunda no meu ser. E isso eu só vou entender quando eu estou diante da salvação, quando eu entendo qual é a minha condição diante de Deus, como uma pessoa pecadora. Então, a doutrina do pecado também me ajuda a perceber isso, a importância da salvação, o quanto isso é maravilhoso para a nossa vida, o quanto isso é glorioso. Outra coisa é que compreender a doutrina do pecado também vai nos ajudar a entender a natureza do ministério e as formas, né, a metodologia que o ministério precisa ter. Se eu tenho a concepção de pecado de que, bem, o ser humano, ele faz o bem, né, ele sempre faz aquilo que agrada a Deus, ele é uma pessoa boa, então a minha mensagem vai ser sempre uma mensagem de falar aquilo que a pessoa tem que fazer, seus atos de justiça, falar que ela tem da bondade dela, né, da generosidade dela, e que isso vai ser suficiente para ela ser aceita diante de Deus, para ela ser salva, né? Então, a minha mensagem, o meu ministério, né, eu falo o meu de forma genérica, o nosso ministério, como servos de Deus, vai influenciar da forma de compreender o pecado, da forma de tratar esse ensino, né? Agora, se eu vejo o ser humano como fundamentalmente pecador, então a minha mensagem vai ser sempre de arrependimento, vai ser uma mensagem sempre de novo nascimento, porque eu sei que a pessoa precisa, que eu preciso me arrepender a cada dia, que eu preciso do renovo do Senhor. Se eu não sou convertido, eu preciso de um novo nascimento. Então, aqui, a pessoa que não é convertida, ela é considerada essencialmente egoísta e desonesta. A pessoa que ainda não experimentou essa transformação de Deus, e ela está nos seus pecados, né? Então, assim, é muito importante a gente entender essa doutrina do pecado, como que a Bíblia trata isso, como que ela nos ensina sobre o pecado. Como eu disse, falar sobre o pecado hoje é algo muito difícil, né? Há uma dificuldade em falar sobre o pecado. Primeiro porque falar sobre o pecado, assim como a morte, é um tema muito desagradável. Ninguém gosta de pensar em si mesmo como uma pessoa ruim, né? Como uma pessoa má, perversa. Eu lembro que
quando eu tinha 9 para 10 anos, né, e eu vou falar mais antigo, vou falar dos problemas de agora, um pouco tempo atrás, né, mas eu, quando eu tinha 9, 10 anos, eu chegava em casa para assistir um desenho animado, que era na hora da novela que eu tinha assistido. E, assim, eu estando em casa ou não, no momento que começava esse desenho, eu sempre sabia. Porque eu não sabia a hora que eu tinha que estudar, eu não sabia a hora que eu tinha que fazer o dever de casa, né? A hora que eu tinha que levantar para ir para a escola, isso eu não sabia, mas na hora de comer eu sabia, na hora de assistir minhas coisas eu sabia. E aí, toda vez que começava esse desenho, eu sempre chegava lá e mudava para minha tia assistir. Aí ficava no meio. Aí ela mudava, eu mudava. Ela mudava, eu mudava. Aí eu ficava igual um menino teimoso mesmo, maldade pura. Né? Pessoa que não tem empatia pelo outro, compadece, só pensa nela, o egoísmo no coração. E há quem acha que a criança ela é boazinha, que ela não tem maldade nenhuma, que ela não mente. Só vai mentir quando for propício para ela. Quando for do interesse dela, ela vai mentir, isso pode ter certeza. Ela é honesta naquilo que ela fala, mas também naquilo que ela, para ela vai fazer. Por quê? Por causa do pecado. E ninguém gosta de admitir que tem uma maldade em si, tem uma perversão, que tem um pensamento assim, carnal, vamos dizer assim, né? Ninguém gosta de pensar nisso. A segunda coisa também que traz dificuldade para a gente falar sobre pecado hoje é porque é um conceito estranho para muita gente. Muita gente não sabe direito o que é o pecado, muita gente pensa que o problema do mundo está nas instituições, está nas estruturas e não nas pessoas. E teve um sociólogo chamado Emile Durkheim, ele vai mostrar que o problema estava nas estruturas, né? E se as estruturas melhorassem, se o Planalto Central lá, o Congresso, né? Se o Congresso melhorasse, então as pessoas elas não seriam ruins, não teriam corrupção, né? Seriam pessoas boas nesse sentido. Ele defendia isso, mas isso é uma visão do mundo sem Deus, né? Que acha que o homem pode ser bom, pode fazer as coisas por si só, né? Não há nada nele que impulsione a agir corretamente ou de forma má, né? Então, o foco está nos atos externos da pessoa. Pelos atos externos que ela é considerada uma pessoa boa. Mas a gente vai ver que o pecado ele exerce um poder sobre a pessoa, exerce um controle. Né? É algo que está ali na condição do ser humano. Por isso, em algum momento, o apóstolo Paulo, a palavra de Deus vai dizer, lá em Gálatas 5, versículos 17, de que há uma luta constante entre carne e espírito, né? E a carne quer dominar o espírito, né? Ou seja, nossas atitudes ruins, malvadas, elas querem sobressair a ação do espírito em nós. A gente precisa sempre buscar a ajuda do espírito. Alguma questão, alguma pergunta que vocês quiserem fazer? Até esqueci de falar no início, né? Que vocês podem colocar perguntas aí, se quiserem, se tiverem também, né? Ou algum comentário que quiser fazer, que aí em algum momento eu iria parar, né? O estudo para poder ver, né? Se alguém fez alguma pergunta, tentar responder, ou fez algum comentário. Como agora, seria o momento eu paro para ver se, né, que a Adriana está me auxiliando nisso. Se alguém tivesse alguma pergunta, a gente então iria responder. Mas não havendo, então nós vamos avançar agora de uma forma mais específica, né? A gente vai ver agora um pouco sobre a terminologia do pecado, ou seja, termos em que a Bíblia apresenta que enfatizam ou a causa ou a consequência do pecado, né? Onde
aparece sempre um termo, uma palavra que indica que ali a pessoa, então, está pecando. E o que significa isso também, né? O que a Bíblia ensina sobre isso? Então, nós vamos primeiro ver alguns termos que enfatizam as causas do pecado na Bíblia, né? A primeira palavra que aparece muito na Bíblia para indicar isso é ignorância. Ou seja, agora eu vou gastar um pouco, tá, com vocês, o meu grego, né, o meu hebraico, né, eu estive preparando seminário para aprender, para depois ensinar vocês. Então, eu vou gastar um pouco aqui durante o estudo, tá? Então, ignorância, ela é uma combinação de um verbo grego que significa conhecer, ou seja, gnóstico. Esse verbo grego, gnóstico, ele é seguido por uma palavra chamada alfa. Ele é antecedido, né, por uma palavra chamada alfa, uma letra chamada alfa no grego, que sempre dá a ideia de negação, né? Indica sempre negação. E isso aí, essa palavra, a gente pode lembrar do agnóstico, que vocês conhecem em português. Agnóstico é a ideia dessa palavra aí, derivada dessa palavra que eu estou falando. Gnóstico com A, ou seja, essa ignorância é aquela falta de conhecimento, né? Essa palavra, ela aparece no Antigo Testamento em grego, né, chamado de Septuaginta, para substituir duas palavras do hebraico, que é shaka e shagar. São duas palavras e que elas têm um sentido básico de errar, né? Então, ela vem para substituir isso no grego. Então, essa palavra, ela, muitas das vezes, ela aparece no texto bíblico para indicar uma ignorância inocente, né? Em um primeiro momento, ela aparece em vários textos bíblicos para indicar uma ignorância inocente. E eu vou dar um exemplo de Gálatas, no capítulo 1, versículo 22. Você pode conferir na sua Bíblia. Gálatas, capítulo 1, versículo 22. E vai dizer assim, Paulo vai dizer assim: eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Então, Paulo dizer eu não era pessoalmente conhecido, né, traz para nós então essa ideia de que conhecimento ele está falando, né? Talvez os irmãos já tinham ouvido falar de um Paulo que perseguia a igreja, que agora se voltou para o caminho do Senhor, né? Mas você conhece Paulo pessoalmente? Você já viu ele? Não. Então, esse tipo de conhecimento, no primeiro momento, que essa palavra sugere, né? Uma ignorância inocente, um desconhecimento, a gente pode dizer assim, desconhecer, né? Algumas vezes, né, dependendo da condição, essa ignorância também, ela aparentemente é inocente aos olhos de Deus, né? E ao menos, ou pelo menos Deus tolerava esse tipo de ignorância, né, inocente. E aí, Atos 17:30, também é um texto que você pode depois consultar, se quiser fazê-lo agora, pode fazer. Essa ignorância, ela ali em Atos 17:30, diz respeito ao culto que o pessoal de Atenas prestava, e Paulo chega em Atenas, né, e aí ele vê a idolatria ali da cidade, e aí no versículo 30 ele vai dizer que Deus determinou um tempo em que isso iria mudar, e que aquele momento era um momento de arrependimento, né? Ou seja, Deus havia tolerado até aquele tempo aquela idolatria, né? Por causa da ignorância deles, né? Paulo vai dizer assim, essa ignorância de vocês foi tolerada, agora vem um arrependimento. A ideia do texto é essa, né? Em outros contextos, né, os atos praticados por ignorância, eles já parecem mais culpáveis. Então, esse desconhecer já parece algo como uma culpa. Efésios 4:18. Eu li nesse texto de Efésios 4:18, o apóstolo Paulo orienta os irmãos a não imitarem a conduta de outros gentios, de outras pessoas
E aí ele usa a expressão lá, obscurecidos de entendimento, ignorantes. Então, quando ele usa ignorantes naquele versículo, naquele contexto ali, ele vai ainda mencionar coração endurecido. Então, trata essa ideia de uma ignorância culpável. Né? A pessoa, então, ela tem uma culpa dessa ignorância. Né? Ela, é como se ela soubesse o que tinha que fazer, mas ela decide não fazer. Então, é, essa ignorância tem essa ideia, no primeiro momento, aí, de parecer que é culpável, né? Essa pessoa que agiu assim. Essa palavra ela aparece como um substantivo, ou seja, ela aparece como se fosse dando uma qualidade, né? Em Hebreus 9:7. Seria um pecado por ignorância. A expressão que aparece no texto é essa: pecado por ignorância. Essa é a única vez que essa palavra aparece como substantivo na Bíblia, né? Então, quando ali o autor de Hebreus faz referência ao sumo sacerdote que entra anualmente no Santo dos Santos para oferecer sacrifício por ele mesmo e pelo povo, né? Aí a expressão que ele usa assim, pelos pecados do povo cometidos por ignorância. Então, trazendo essa ideia de, de pecados por ignorância, é a única vez que aparece, como se fosse uma qualidade de pecado, né? Um termo nesse sentido assim. Então, estes erros, né, ou atos de ignorância, né, eles eram de tal natureza que o povo ele estava sujeito à punição por causa deles. Era a expressão que ela aparece, nas vezes que aparece essa ignorância, ela sempre traz para nós uma ignorância deliberada. Né? Era algo assim que o povo sabia o caminho que tinha que seguir, mas eles decidiam seguir o outro caminho. Eles decidiam ignorar esse caminho, na verdade. Em vez de seguir, eles iam ignorar. Então, eles não seguiam o caminho. Quanto a isso, ignorância, alguém tem alguma questão? Pode? Como você falou, a palavra de Deus nos fala que quando conhecemos a palavra, não somos mais nós. Sim, é verdade, Alice. É verdade. Uma vez que você conhece a palavra, já não tem mais como inocente, não. Já não é mais considerado ignorância, né? No sentido de desconhecer, né? Mas sim essa ignorância bíblica mesmo, de conhece e decide, então, seguir outro caminho. Né? Decide ignorar o caminho, na verdade. Ignora o caminho. Outra palavra que aparece para indicar as causas do pecado, né? Então, ignorar o caminho é uma causa do pecado, é uma forma de pecar contra o próprio Deus. A outra palavra que aparece muito na Bíblia é o erro, né? Então, são muitas vezes que aparece essa palavra nas Escrituras, né? E elas indicam assim, a tendência humana de se desviar ou de cometer erros, né? Então, essa palavra ela aparece também muito no Antigo Testamento, de novo, com as duas palavras que eu falei anteriormente no hebraico, né? Elas aparecem sempre para indicar um erro, né? Então, o verbo chaga, né, na verdade, ele demonstra uma falha de conduta moral, né? Uma falha na conduta moral das pessoas, né? Então, o contexto geralmente é que vai indicar isso, né? Se a pessoa ela comete um erro que o torna, né, responsável pelos seus atos. Então, por exemplo, a gente tem 1 Samuel, capítulo 26, versículo 21. Se você olhar aquela história ali, você vai ver que Saul, ele tenta matar Davi. E aí, ao tentar matar Davi, ele, na verdade, foi surpreendido por Davi, né? E Davi, então, poupa a vida de Saul.
E aí Saul vai dizer algo assim, interessante. Ele vai dizer assim, pequei, volta meu filho Davi, pois não tornarei a fazer-te mal, porque a minha vida foi hoje preciosa aos teus olhos. Eu procedi como um louco e cometi um grande erro. Então, ele seria responsável, né, por aquele ato. E aí a palavra, o erro que aparece ali indicando, seria um ato pecaminoso, né, que Saul iria cometer contra Davi, né, então, contra a vida de Davi. Então, o fazer o mal era o erro que Saul iria cometer ali com Davi. Então, só para a gente entender essa questão de como aparece o erro, né? E o outro verbo que aparece, dessa mesma raiz de palavras, né, que são um grupo de palavras que sempre indica alguma coisa relacionada a um erro, a um pecado, a palavra shagag, né, e ela tem um substituto chamado, um substantivo chamado chegaga, chegaga. E aí o que acontece? Essas palavras, elas aparentemente, a princípio, elas aparecem no contexto de rituais, né? Sempre quando acontece alguma situação litúrgica de ritual, elas então aparecem. Elas sempre são ligadas a isso. E aí, uma, uma passagem que não tem essa ligação ritual e que essa palavra aparece seria Gênesis 6:3, né? No capítulo 6 de Gênesis, versículo 3, essa palavra aparece ali para se referir à fraqueza humana, né? Fraqueza humana e a sua tendência em errar, né? E aí o Senhor vai dizer assim: o meu espírito não permanecerá para sempre no homem, pois ele é carne. Os seus dias serão 120 anos. Então, a indicação da fraqueza humana ali na expressão está em dizer que ele é carne, né? Então, Deus não poderia ter uma comunhão com o homem que é pecador. Então, essa é uma indicação. Em outras ocorrências, o termo aparece, o erro aparece como um erro passível de culpa, né? E aí, para a gente entender, tem Salmo 119, versículo 67, e Eclesiastes, capítulo 10, versículo 5, que é onde aparece de novo essa palavra, né, para indicar o erro, né, que é passível de culpa. Eu vou ler Eclesiastes 10, 5, que diz assim: há outro mal que vi debaixo do sol, semelhante ao erro cometido pelo governador. Então, essa palavra ela já aparece ali, trazendo essa indicação de um erro que é passível de culpa. Então, as passagens que vão tratar dos aspectos rituais, voltando nessa parte, né, elas vão se relacionar muitas vezes com aquilo que se descobre da lei do Senhor, né? E ao se descobrir da lei do Senhor e que nessa lei houve uma violação dela, né, sem que houvesse intenção, então essa palavra ela aparece ali também. Então, às vezes, a pessoa não teve a intenção de violar a lei do Senhor, foi algo por ignorância mesmo, ou por algum julgamento equivocado. Então, a palavra ela aparece ali para indicar esse erro, né? E aí, Levítico 22:14, também, ali nesse texto, tem o caso, né, de que, por engano, alguém come um alimento que foi destinado aos sacerdotes, né? E aí o texto pode ser, versículo 14 de Levítico 22, o texto diz assim: se alguém sem intenção comer uma oferta sagrada, para a restituição da oferta ao sacerdote, ele acrescentará 1/5 do valor. Então, embora tenha sido cometido um erro ali, né, o fato de ter tido uma multa leve, né, já mostra que aquele que
ofendeu ou ofensou, ele deveria ter um cuidado especial, né? Ou ter um cuidado com relação aos os alimentos ali que eram consagrados, que eram destinados aos sacerdotes. Então, mesmo esse tipo de erro, ele traz para nós, então, a responsabilidade que aquelas pessoas tinham, né, diante de Deus. Então, esse erro, ele traz para nós um sentido de responsabilidade pelos nossos próprios erros, que pode ser aplicado em outros casos, né, em vários outros casos. No Novo Testamento, ele aparece uma outra palavra, né, que já é no grego, aparece uma outra palavra para indicar esse tipo de erro, né, para indicar que esse tipo de erro, ou, na verdade, o pecado como erro. Esse que é o fio da questão, né, indicar o pecado como erro. E essa palavra, ela vai enfatizar um desvio, né, no sentido de engano. Esse erro ele é causado por isso, por um desvio, no sentido de engano. E aí, essa palavra, planomai, né, ela traz essa ideia. Então, o desviar-se, né, ele é consequência do ser enganado. Só que, muitas das vezes, esse engano, a Bíblia vai tratar como um engano que é evitável, né? E aí, a gente tem a declaração de Jesus em Mateus, em Marcos, também, em Marcos capítulo 13, né? Onde Jesus vai dizer, cuidado, que ninguém vos engane. Né? As declarações que na Bíblia aparecem, algumas declarações, elas vão indicar isso, né? Não vos enganeis, 1 Coríntios vai dizer isso, capítulo 6, versículo 9, né, a orientação que é dada à igreja. Então, trazendo essa ideia de que é um engano que pode ser evitável, é um erro que pode ser evitável. Né? Então, o engano ou o desvio, ele pode ter como origem a ação de espíritos maus. 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo 1, isso diz assim, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores. Outra coisa seria a ação de outros seres humanos. Efésios 4,14, o texto diz assim, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levadas de um lado para o outro, pela astúcia de homens que induzem ao erro. Então, é um dos motivos que pode originar esse engano, né, esse desvio por parte da pessoa, do servo de Deus. Outra coisa seria a ação da própria pessoa. E aí, 1 João 1,8 vai dizer assim, se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Então, independente da origem, né, os que caem em erro sabem ou deveriam saber que estão se desviando. A indicação bíblica é essa. Né? A indicação bíblica é essa. Alguém tem algum comentário? Algum comentário? Não? Perguntas? Estão tranquilo aí, né, gente? Vou falar com vocês que eu estou com saudade, viu? Há um tempo de estar vendo vocês. É tão estranho você ficar sem sua vista. Isso não me serve isso aí não, gente. Você tem que passar logo, tem que orar mais, viu? A gente precisa orar mais. Você tem que passar logo. Deus tem misericórdia de nós, né? A gente se abrir, a gente se vê. Em nome de Jesus. A outra palavra que aparece na Bíblia, trazendo a ideia de causa de pecado, né? O que causa o pecado, seria desatenção. Então, a palavra paracoê tem o sentido de ouvir mal ou incorretamente. Né?
Ou seja, em diversas passagens do Novo Testamento, esse termo ele vai se referir a uma desobediência como resultado de desatenção. Em Romanos 5,19 aparece essa ideia, 2 Coríntios 10,6 também aparece essa ideia, né? Então, essa é uma palavra que aparece para indicar uma causa de pecado, né? E de forma semelhante, desse mesmo grupo de palavras, né, tem outra palavra que vai aparecer que traz a ideia de um recusar-se a ouvir. Em Mateus 18 mesmo, versículo 17, a palavra que aparece ali é paracuo, né, que é essa mesma palavra de desatenção, só que ali é traduzido como recusar-se a ouvir. Então, e Jesus chama a atenção ali, porque se recusar a ouvir é postergar ou manter o pecado, né? A ação pecaminosa estava acontecendo, a mente pecaminosa estava acontecendo ali. O fato da pessoa não se arrepender, né? A falta de arrependimento, é o contexto ali. Em Marcos 5,36, a nova tradução da linguagem de hoje vai traduzir essa expressão, essa palavra, como não se importar. Né? Então, esse tipo de pecado que essa palavra indica para nós, ela sempre envolve a atitude de deixar de ouvir e de prestar atenção quando Deus fala. Ou a desobediência que resulta, né, da escolha que a pessoa faz de não ouvir corretamente. Então, a Bíblia traz essa indicação, essas causas do pecado. Então, nós vimos o primeiro grupo de palavras que trazem essa ideia de palavras que são causas de pecado. Agora, o próximo grupo que a gente vai ver, ele traz, então, os termos que enfatizam a natureza do pecado. O primeiro foi as causas. Agora nós vamos ver um grupo de palavras que enfatizam a natureza do pecado. Então, é diferente do grupo passado, né, que traz a ideia de fatores que nos predispõem a pecar, né, a humanidade fica predisposta a pecar, e que, em muitos casos, é um resultado relativamente menos grave do que outros, né, as suas consequências, né. Nesse grupo aqui, a gente vai ver que, na verdade, a razão da ocorrência do pecado, do seu motivo, é de pouca importância para aqueles que cometem. Porque o foco está na natureza das ações da pessoa. Nesse outro grupo aqui, enfatiza a natureza do pecado. Então, essa expressão que vai aparecer na Bíblia, errar o alvo, ela vai trazer essa ideia. Né? Na Bíblia, errar o alvo, eles trazem uma ideia de que não é um erro simples, né? Mas é a decisão de errar. É uma falha voluntária da pessoa. Ela é culpada. Toda vez que aparece ali indicando isso, na Bíblia indicando isso, é que traz essas ideias para nós. Né? E a ideia da palavra, né, tanto no hebraico quanto no grego, é de que a pessoa ela erra o alvo correto porque ela aponta para o errado. Veja que a pessoa ela erra o alvo correto porque ela se volta para o alvo errado. Não é um alvo que ela escolhe, né? Assim, não é que ela escolhe o alvo certo e erra, mas é porque ela se volta para o alvo errado. Né? Então, enfatiza, em vez da motivação, né? Mas sim o que leva a pessoa a apontar para o alvo errado. E aí esse pecado ele é sempre visto contra Deus. Porque
que a pessoa não atinge a marca que Deus estabeleceu, né? O padrão de Deus de amor, né? De obediência, que é devido a Ele. Então, essa expressão, ela sempre aparece para indicar pecado contra Deus. Não sei se alguém tem alguma questão aí, alguma pergunta. Onde você falou, tem pessoas que mesmo conheciam a palavra se deixam se levar por dentro de doutrinas. A palavra nos fala que o povo erra por falta de conhecimento. E Adeilson falou, a causa maior é a desobediência, a falta de vigilância da carne, porque assim você deixa o Espírito Santo agir e afasta Satanás. Pois é. São causas que a gente precisa, né, combater elas mesmo, que a gente precisa conversar, né, com alguém que a gente tem confiança e se aproximar daquela pessoa também que precisa ser ajudada, orientada, para que ela possa lutar, né? Não vai ser algo que a gente vai sair comentando com outras pessoas, mas a gente pode estar auxiliando essa pessoa a lutar contra o pecado. Porque, como nós estamos vendo aqui, é algo muito sério, muito grave, e que é real, né? Não é nada fictício, como alguns grupos religiosos vão estar dizendo, né? Que a pessoa vai lá, tudo bem, você quer ser um empresário de sucesso, é aqui mesmo que você vai ser. Só você tomar essa garrafinha d'água aqui, ó, que vai resolver sua vida. E aí, tá tudo bem, tudo em paz, vai lá, faz o que tem que fazer, segue sua vida, e não trata o coração da pessoa, não trata o bolso, porque ele vai ter retorno para ela. E não é por aí. Sobre esse errar o alvo, né, a gente então vai perceber que nós podemos errar esse alvo contra Deus quando a gente também não ama, né? Não ama as outras pessoas, né? Porque o amor ao próximo seria algo natural para nós, né? Uma vez que somos imagens e semelhanças de Deus, e seria natural uma vez que a gente ama a Deus. Mas se a gente for parar para pensar, quantas vezes a gente deixou de amar alguém? Quantas vezes a gente deixou de dar uma palavra, um encorajamento para aquela pessoa para resolver alguma outra coisa, por um outro motivo, né? E aí acabou que a gente deixou de amar as pessoas. Então, se a gente pensar bem, nós somos devedores a Deus, né? Nós estamos constantemente errando, né? Como sempre. Mas a gente precisa entender isso, né? Essa nossa dificuldade e, como foi dito, colocar diante de Deus e buscar sempre o auxílio do Espírito Santo, né? Sabendo que agora não é mais para a nossa salvação, né? É para a nossa comunhão com o Senhor. Porque a nossa salvação foi conquistada na cruz do Calvário, para a glória de Deus. E 1 Coríntios, né, no capítulo 3, versículos 16 e 17, também vai trazer para nós essa ideia de que o pecar contra o próprio corpo é tratar mal o templo de Deus. Então, portanto, é um pecado contra Deus. Essa ideia de errar o alvo. A gente precisa ter isso na nossa mente. Nós vamos continuar na semana que vem, né? Esse é um tema muito vasto. Na verdade, se a gente for olhar na palavra de Deus, todos os temas são muito vastos, né? E esse pecado ele também é um pouco longo, né? Então ele vai ser dividido em duas partes. Na semana que vem a gente vai continuar ainda, terminando essa parte de terminologia, e aí a gente já entra na nossa declaração de fé propriamente dita,
né? Porque a partir do momento que a gente tem um olhar de como que a Bíblia trata essa questão do pecado, como que ela demonstra isso, né, nos nossos atos, naquilo que é natural, que está em nós por causa do pecado de Adão, né? A partir do momento que a gente tem essa compreensão, a gente começa a olhar para a nossa declaração de fé com outro olhar também. A gente começa a perceber o que aqueles homens, né, aqueles servos de Deus do passado, quando escreveram esse documento, como que eles estavam pensando. A gente já consegue chegar com um olhar mais acurado, mais apurado, né, por assim dizer. Então, semana que vem nós vamos continuar estudando sobre a doutrina do pecado, né? Sobre o que nós declaramos que temos sobre o pecado, terminando essa parte final das palavras, né, das terminologias, que a Bíblia sempre cita, sempre indica que aconteceu ou houve um pecado ali, e a gente já vai entrar na nossa declaração de fé também, meditando um pouco nela, sempre confiando na graça de Deus em nossa vida, né? O que Deus quer fazer em nós e através de nós, quer nos edificar, quer nos capacitar, tudo isso é muito importante para nós. Então, meus irmãos, eu digo mais uma vez, fiquem firmes nesse tempo, vamos continuar mantendo as nossas orações, não vamos perder a esperança, vamos continuar confiando no Senhor. Domingo nós vamos estar juntos cultuando ao Senhor também. Domingo vai ser pelo Facebook, transmissão. Então, vamos continuar orando ao Senhor. As coisas continuam difíceis, né? Já estão antecipando que nós vamos ficar até dia 4 de abril nessa situação de onda roxa, né? Mas vamos ver, semana que eles que anteciparam o treinamento dele, eu não vou entrar nisso aqui agora para falar com vocês sobre isso, mas vamos continuar orando, tá bom, meus irmãos? Vamos continuar confiando na graça de Deus na nossa vida. Eu quero orar mais uma vez, orar com você, encerrando esse nosso tempo aqui de meditação na palavra de Deus. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer, Pai. Obrigado por essa noite. Obrigado pela tua palavra, pelo que podemos ler, pelo que podemos pensar. Nós confiamos na tua edificação, confiamos no teu poder sobre nossa vida. Nós te pedimos que o Senhor continue nos enchendo do conhecimento do Senhor, fortaleça o nosso coração nesse tempo, continue cuidando de nós e nos usa, Pai, conforme o teu querer, conforme o teu propósito, de acordo com as oportunidades que surgirem, para que o Senhor não seja glorificado através da nossa vida, Senhor. Nós queremos cada dia mais ter comunhão com o Senhor, cada dia mais sermos cheios do teu Santo Espírito, porque só assim, Pai, nós cremos que nós conseguiremos vencer qualquer obstáculo, qualquer dificuldade, qualquer pandemia. Te agradeço, Deus, pela vida dos meus irmãos que hoje tiraram esse tempo para meditar comigo sobre a tua palavra, que o Senhor possa estar abençoando cada um deles, possa fortalecê-los, Deus, possa blindar a mente deles contra qualquer tentativa do inimigo e qualquer circunstância que possa ser desmotivadora, entristecedora, que eu possa blindá-los para a glória do teu nome. Perdoa os nossos pecados mais uma vez, Deus. Nós oramos graças em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Que Deus abençoe assim a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus.